aqui o nosso querido amigo Adamo Brasil, psicanalista, e falando sobre o Enem. Semana passada foi falando sobre dicas de concentração e tudo mais. Hoje eu quero saber dele o que ele achou do tema da redação, a perspectiva dos alunos que fizeram a prova do Enem. Adamo, boa tarde. Boa tarde, Baden, boa tarde, ouvintes, né? Então, estamos aqui, né, com o nosso último programa para o Enem, né? A gente discutir aí sobre como que o impacto que isso teve, né, a primeira prova, e como o aluno pode ainda se preparar para a segunda prova, né? Então, a primeira coisa que é importante relatar é que, por mais surpreendente que tenha sido o tema, mostra mais uma vez a necessidade do aluno se envolver com o raciocínio crítico, né, com uma construção de ideias. Então, o grande objetivo do Enem é fazer uma espécie de exame, né, o nome Enem é justamente Exame Nacional do Ensino Médio, né, para examinar a capacidade dos alunos criarem essa interação de maneira ágil. Então, por mais que tenha surpreendido muita gente, não era para você dar uma perspectiva técnica, né? Pedir a redação, o olhar dos... exatamente a frase usada foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, era para você dar um olhar crítico dentro da tua construção como cidadão, para o que acontece. Inclusive se deu, né, alguns textos base para discutir isso, como sempre acontece. Então acaba que E esse era um tema, Adamo, que já era assim, aguardado, né? Ninguém sabia se seria assim, tão direto, tão específica. Pois é. Mas era um tema que já era aguardado, já teria a possibilidade de ser utilizada na redação. Na verdade, Baden, o que a gente sempre chama a atenção é isso, é que o Exame Nacional, o Enem, ele tem uma proposta pouco conteudista. Então, mesmo que você soubesse pouco sobre, né, educação especificamente de surdos, se você consegue articular ideias, se você consegue resolver o problema, mesmo que não seja uma solução técnica, mas o que se espera do aluno é que ele tenha uma compreensão crítica e uma ideia de como solucionar aquela questão. Então, de novo, assim, é uma formação de cidadão, né? Não é uma formação de conteúdo. Então, a pessoa podia ter conhecimento técnico e tirar uma nota muito baixa na redação. Porque a ideia, né, a ideia é que você articule os conceitos, mas principalmente em uma perspectiva, né, de resolução mesmo, assim. E aí, como é que a gente vai solucionar um problema se a gente não pensa criticamente sobre ele? Né? Então, o grande desafio do Enem é porque me parece que... E outra questão também, que é isso que eu ia ligar, né? Como a gente reage emocionalmente a esses momentos, né? Porque quando a gente lê o tema e se a gente não tem conhecimento nenhum, a gente meio que se desespera. E isso é uma reação natural do nosso corpo. Dar uma organizada nesse impacto faz muita diferença para a gente começar a raciocinar mais claramente, né, e retomar o eixo, né? Então, assim, por mais que você não tenha feito uma redação muito boa, saiba, ou que você ache que não fez uma redação muito boa, saiba que a gente só vai ter como parâmetro mesmo a correção mesmo, né? Assim, realmente se dedicar agora para a segunda prova e esperar o que vai dar, né? Segunda prova, próximo domingo, também no mesmo horário. Isso. A abstinência Muito grande, assim, assustadoramente, né? Chegou a ser quase 20% a ausência, né? A ausência dos alunos, mais de 20%, assim, 20% e pouquinho, né? Segundo o INEP no Brasil todo. É muita gente, né? Assim, eu não sei, eu não tenho esses... quarto dos inscritos. Eu não tenho esses dados oficiais, Baden. Agora, eu tenho para mim que esse foi um dos maiores números de ausência, sabe? Como eu digo, eu não tenho os dados oficiais para comparar os anos anteriores, mas foi muito grande, até porque a gente teve também um número de inscritos muito elevado, né? Então 20% do número pequeno é relativamente pouco, né? Mas como a gente teve muita 6 gente... milhões? exatamente. Já dá
Vai dar uma cidade bem populosa. Sim, Né? sim. 1 milhão e quase 2 milhões de pessoas. Isso se dá também, Baden, pelas alterações que houveram, né? Até mesmo pela questão da crise econômica. Então, antes, o aluno tinha uma perspectiva maior, inclusive de mudança de cidade, de estado, né? Por mais que fosse um aluno de classe média, às vezes até mesmo de classe baixa, mas a perspectiva de mudança era maior, porque tem ainda, né, residência universitária, os pais conseguiam minimamente, né, se manter e manter o filho. Agora, no cenário atual, né, a gente teve corte de Bolsa Família de muitas famílias, né, a gente tem essa questão da crise, o FIES mudou as regras, então acaba que eu acho que essa abstinência e também essa ausência, ela se dá também por isso, né, porque a pessoa se inscreveu no cenário político lá em fevereiro, né, e agora é outro. Para domingo, aquelas técnicas que você passou aí passou praticamente 2 semanas falando sobre é verdade, essas técnicas. Pode continuar usando no próximo domingo, né? Pode sim. Inclusive, assim, para essa prova a gente tem matemática e ciência da natureza, né? E aí muita gente tem dificuldade, né? O número de pessoas que tem dificuldade com matemática é enorme. E aí a gente traz muito essa crença de que matemática é difícil, de que é confuso, de que tem que fazer muito cálculo, né? Que física, né? Também. Então acaba assim que você deixar se envolver o menos possível, mesmo que você tenha tido resultados ruins, né, nos simulados, nos trabalhos, nas questões, se envolvam menos com essa sensação possível, porque boa parte da matemática, da física, é raciocínio. Então, se você consegue enxergar a questão claramente, a questão ela te dá um norte de resolução, né? Por mais que você não seja um mestre da matemática, você pode acertar questões, principalmente questões fáceis, de nível fácil, né? Você vai eliminando, né? Que não tem nada a ver. E quanto mais fácil você consegue, melhor para ti na nota final, né? Então, vê só, é muito curioso porque muita gente faz isso, assim, de marcar uma questão certa e aí apaga e acaba marcando a errada depois quando vai rever, né? Então, a dica que eu sempre dou para o aluno é assim, ó, leia a prova rapidamente e marque as que você tiver certeza, mas só as que você tiver certeza mesmo. Essas que você tiver certeza, não volte. Assim, ó, leia, marque e deixe lá. Só volte para ela para pintar no gabarito. E se você voltar, aí você começa a ficar com raciocínio confuso. Então, se você tiver certeza mesmo, marque e não leia. Se você tiver dúvida, pule, né? Não assinale nenhuma alternativa, pule. Aí você passa pelas 90 questões, essa leitura rápida, e ir marcando logo as que você sabe. E aí depois você volta, porque aí as que você sabe de 90 realmente é pouco, assim, não vai ser grande parte da prova, né? Então, digamos que você tem aí umas 10 ou umas 15 que você marcou sabendo mesmo. Aí você volta agora, né, pulando as que você já marcou e se concentrando nas que você, né, ainda não assinalou. Vou lembrar que próximo domingo não tem aquela hora extra. São só 4 horas e meia. São só 4 horas e meia. E é bom ter essa agilidade na leitura, né, e também nas respostas. É isso mesmo. E lembre também que muita coisa ela está representada em gráficos, né? Por exemplo, o próprio tema da redação, o texto 2 e 3 foram imagens, né? O texto 2 foi um gráfico e o texto 3 foi um banner, né? De uma revista falando sobre um surdo pós-graduado em marketing e tal. Então, o Enem também vem investindo já há algum tempo nessa comunicação visual. Então, às vezes você olha para uma questão que tem um gráfico e você já tem que fazer uma leitura daquele gráfico, né, para você entender a questão. Às vezes você lendo o enunciado sem ler o gráfico, você não consegue entender a lógica da questão. Muito bem. Esse nosso quadro Mente em Foco tem ajudado muita gente. O pessoal aprendeu a relaxar, aprendeu a conter mais um pouco a emoção, né, aquela ansiedade que antecipa aí todas as provas. Domingo, mantenha-se tranquilo, durma cedo, né, se alimente razoavelmente para comidas leves, para você não ter nenhum problema
gástrico e nem intestinal, para não lhe atrapalhar na hora da prova. E mantenha o pensamento mais claro possível. Sempre que o pensamento vier aquela coisa de, meu Deus, minha vida depende dessa prova, assim, evita esse pensamento e volte para a prova. Muita gente pergunta, Domingo, como é que evita pensamento? Assim, tem uma brincadeira que a gente faz que não resolve, mas pelo menos alivia para você não ficar no pensamento fixo, né? Que brincadeira é essa? Você imaginar uma espécie de bola ou de cubo do seu lado e todo pensamento do tipo desse que vem assim, eu tenho que passar nessa prova, você imagina jogando ele para dentro dessa bola e deixando ele lá guardado. Depois você pega ele um dia. Exatamente. Então você vai armazenando isso, né, simbolicamente, e aí é impressionante como nossa mente meio que faz isso como um ritualzinho e ela consegue voltar, né? Então é bem interessante, né? Eu tinha um paciente que, em vez de fazer essa brincadeira da bola, ele fazia brincadeira dos comerciais. Então, assim, ele estava pensando, né, eu tenho que passar nessa prova e tal. Aí ele dizia para ele mesmo, agora a gente vai para os comerciais. É como se, né, finalizasse aquele pensamento ansioso, né, e realmente fosse para uma espécie de comercial, que era onde ele ia se concentrar de novo no que estava fazendo, né? Então, são brincadeiras que ajudam nossa mente a mudar o foco, a quebrar o padrão, né, como a gente chama. Muito bem. Próximo sábado, no programa Noite Adentro, vão ter mais dicas, o pessoal está se preparando para domingo. Isso. Não, a gente ainda não previu como vai funcionar a questão do Somente em Foco do sábado, mas a ideia é que a gente trabalhe um pouco questões de autoestima, né, pelo convidado que a gente vai receber. Então acaba também sendo aí uma oportunidade, né, para o pessoal relaxar um pouco antes da prova, né, ouvir o Noite Adentro. Muito bem. Adam, obrigado por você ter vindo mais uma vez no nosso quadro aqui Mente em Foco e dando dicas esse mês praticamente todo dedicado ao Enem. Obrigado também, Baden. Aí na próxima segunda-feira a gente se vê novamente agora, né, com essa página virada do Enem. Muito bem, um abraço, Adam. Um abraço. Tchau.